Até agora falamos bastante sobre potencial eletrostático eh, e falamos eh, de maneira bem superficial sobre a energia potencial eletrostática. Chegou a hora então da gente definir essa energia, obter uma expressão matemática para ela e fazer algumas análises. Para fazer isso, a gente pode fazer um experimento mental aqui, tá? Vamos imaginar que essa folha de papel aqui que está em branco, né? Seja uma região do espaço onde não há nenhum outro tipo de carga elétrica, tá? Como se fosse o vácuo, por exemplo. A pergunta é: se eu trouxer uma carga de uma região bem distante para cá, será que a força elétrica vai realizar algum trabalho? Né? Então eu vou colocar aqui a nossa carga Q1. Eu trouxe essa carga de uma região, sei lá, do infinito. O que eu estou te perguntando é se haverá a realização de trabalho por meio de uma força elétrica. Não preciso de pensar muito para dizer que não, né? Eu posso dizer que o trabalho realizado pela força elétrica nesse caso é zero, porque nessa região não havia nenhum campo elétrico gerado por outra carga elétrica, certo? Então, entre aspas, é como se eu tivesse trazido essa carga para cá sem nenhum gasto energético. Então, esta região que outrora estava vazia, agora tem uma carga Q1, e esta carga Q1, como sabemos, né, tem a capacidade de gerar em torno de si um campo elétrico. Vou representar isso a partir dessa figura. Essa figura já é familiar a vocês, então eu tenho aqui esta carga Q1, gerando um campo elétrico representado por essas linhas de força, e essas linhas amarelas, né, esses círculos concêntricos, representam as superfícies equipotenciais, né, ou seja, desta grandeza escalar que é o potencial eletrostático, gerado por esta carga aqui. Agora, se eu trouxer uma carga Q2 para esta região, ela estará submetida ao campo elétrico gerado pela carga Q1. Logo, eu espero que haverá a realização de um trabalho, haverá um gasto energético para colocar esta carga Q2 na presença desta carga Q1. E é assim que eu vou fazer. Vou colocar essa carga Q2 tá? Em alguma posição qualquer aqui. Vamos, por exemplo, colocar aqui. Tá? Eu vou dizer que essa distância tá, entre estas duas cargas, tá? Vou dizer que elas estão aqui a uma distância R12, tá? Vamos colocar aqui, então, a distância entre essas cargas será R12. Então, nós agora podemos definir o que vem a ser esta energia. Sabemos que trabalho e energia são grandezas extremamente ligadas, né? E a energia é justamente a capacidade de se produzir este trabalho que foi realizado aqui para trazer esta configuração que aqui se encontra. Eu vou definir então a energia potencial eletrostática, tá? Da seguinte maneira. Eu vou denotar pela letra U, tá? Eu vou dizer que a energia entre 1 e 2, né, será o produto da carga Q2 vezes o potencial eletrostático gerado pela carga Q1. Tá? Então você percebe que eu tenho a unidade de Coulomb, né, que é a carga, com o volt, né, que é o potencial eletrostático, Coulomb vezes volt, eu tenho o Joule, que é a unidade de energia. Se bem você se lembra, o potencial eletrostático gerado por esta carga Q1, né, vamos dizer aqui na posição onde se encontra a carga Q2, né, vai ser justamente
vamos colocar aqui, né? V1 é Q1 sobre 4π epsilon zero, vezes a distância, né? Entre as duas cargas, que neste caso eu vou chamar aqui de R12, né? Como eu já havia colocado aqui. Então, eu posso dizer, né? Então, logo, a energia potencial eletrostática ou, vou dizer, para abreviar, sua energia potencial entre Q1 e Q2, né, vai ser dada, né, da seguinte forma: o 12 será o produto de Q vezes V1, mas V1 é Q1 sobre isso. Então vai ficar Q1 vezes Q2 dividido por 4π epsilon zero R12. Tá? Assim, eu defino esta energia potencial eletrostática entre duas cargas. Note que esta é uma grandeza configuracional. O que isso quer dizer? Ela depende apenas das posições das partículas, no caso da distância entre elas. Notemos também que esta configuração de cargas vai ter esta energia e esta energia vai ter um sinal. O sinal da energia, né, como a energia também se trata de um escalar, de um número, então ele pode ser também negativo. Em que casos? É óbvio, o sinal da energia vai depender do sinal das cargas envolvidas, assim também como o potencial eletrostático. Então, fica bem claro, se eu tenho um produto de cargas, se essas cargas tiverem mesmo sinal, né, mais e mais ou menos e menos, nós teremos uma energia positiva. Se elas tiverem sinais opostos, então a minha energia será negativa, tá? Como eu coloco aqui em resumo para vocês. Tá? É bem fácil de ver isso. Naturalmente, agora a gente pode tentar fazer uma generalização desse resultado. Né? Vamos começar supondo que eu traga para esta região mais uma carga Q3. Né? Então, vou colocar aqui, ó, generalizando, tá? Então, eu vou considerar a seguinte configuração de cargas. Então, vou supor que, além dessas duas cargas aqui, eu vou colocar também agora uma terceira carga. Né? Vai ficar uma coisa assim. Então, trago para esta região esta carga Q3. Então, como nós vimos, como havia dito, que a energia é uma grandeza configuracional, eu vou prestar atenção nas configurações, ou seja, esta energia vai mudar de acordo com essa configuração. Essa configuração está relacionada com as distâncias entre essas cargas. Né? Então, nós temos aqui as respectivas distâncias entre as cargas aqui. Então, eu percebo que a energia total que eu irei chamar aqui de U, tá? Ela será a energia que eu tinha antes, que é U12, né? Mais agora a contribuição da energia da carga 3 com a carga 1 e da carga 3 com a carga 2, né? Vou chamar aqui, ó. Então vai ficar U13
mais a energia entre 2 e 3. Eu posso abrir isso aqui, colocar isso explicitamente, né? Mostrar os termos. Isso aqui é equivalente, então, a dizer que o 1, 2, nós já sabemos, né? Q1 vezes Q2, 4π epsilon 0, R12, mais o 13, né? Basta acompanhar aí os índices. É Q1 vezes Q3, sobre 4π epsilon 0, R13, que é essa distância aqui, entre as duas. E por fim, o 23 é Q2 vezes Q3, sobre 4π epsilon 0, R23, que é a distância entre as duas. Então, buscando uma expressão geral para N cargas, eu vou colocar aqui em evidência o 4π epsilon 0, que aparece em todos, né? Então, nós teremos aqui 1 sobre 4π epsilon 0, que multiplica Q1 vezes Q2 sobre R12, mais Q1 vezes Q3 sobre R13, mais Q2 vezes Q3 sobre R13. Ótimo, né? Eu posso generalizar este resultado agora para N cargas, né? Se eu quiser fazer isso para N cargas, basta seguir a lógica aqui, ó. Então, a minha energia, né, será este termo que aparece em todos. Então, vou colocar aqui, ó, 1 sobre 4π epsilon 0. Agora, isso aqui é uma soma de termos. E esta soma se dá em dois índices, porque eu vou ter sempre essa soma feita de duas em duas. Então, vamos colocar aqui que esta soma será feita uma soma em I e em J, tomando cuidado que eu não calculo a energia de uma carga sobre ela mesma. Esses índices são sempre diferentes. Então, vou colocar aqui com I diferente de J, né? Então, de QI vezes QJ, tudo isso dividido por R e J. Se você estiver bem atento agora, você vai perceber. Olha, e a possibilidade destas cargas aqui, você trocar os índices? Pode aparecer, por exemplo, Q1 vezes Q2, e na hora que o I for 2, isso aqui for 1. Então, pode aparecer nessa soma aqui, se I for diferente de J, a única condição, que isso aqui seja Q1 vezes Q2 e depois Q2 vezes Q1, né? Você, então, estaria contando a energia entre Q1 e Q2 duas vezes. Para tirar este problema, é simples. Você vem aqui, compute a energia total dessa forma e divida por 2, né? Multiplica aqui por meio. Dessa forma, eu garanto que a energia de cada configuração de duas cargas não seja contada duas vezes. Por fim, eu tenho, então, a expressão, né, geral para uma energia de uma configuração qualquer de N cargas. A gente viu agorinha que se eu tiver uma distribuição de cargas discreta, a energia total desta configuração de cargas é dada por essa expressão aqui.
A gente explicou com detalhe este resultado. Agora eu posso fazer a mesma coisa considerando uma distribuição contínua de cargas, né, para calcular a energia eletrostática. Mas eu vou fazer isso a partir dessa expressão discreta aqui, tá? Então, vamos manipular esta equação, este resultado, a fim de conseguir obter esse resultado que eu estou pensando. E eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou reescrever esta expressão da seguinte forma. Eu vou escrever aqui, ó, U, né? Vou passar este termo aqui que é constante para dentro da soma, que não vai fazer, né, nenhuma diferença. Então eu vou ter aqui assim, ó, meio da somatório, né, de IJ com I diferente de J. E agora eu vou juntar esse termo aqui, ó. QI, né, vezes QJ, e este QJ dividido por 4 πε0 R e J. Tá? Então a única coisa que eu fiz foi fazer juntar este termo aqui com o Q e J, nada demais. Agora eu posso fazer o seguinte, eu irei separar, explicitar essas somas. Tá? Essa soma aqui que está em IJ, eu posso desmembrar ela em duas somas. Vai ficar assim, ó, U é meio da soma em I de QI, e aqui eu vou fazer uma soma em J deste camarada aqui, ó, de QJ 4π ε0 R e J. Bem, agora eu posso reconhecer esses termos aqui, ó. Se eu reconhecer esses termos somando todos aqui na variável J, vai sobrar somente a variável I, né? Na qual depois será somada por esta soma externa. Mas o que é isso aqui, ó? Isso aqui, pessoal, é o potencial resultante, né, sobre a carga J. Né? Isso aqui, tá? Eu vou chamar isso aqui, então, de um VI. Né? Porque quando eu somar sobre J, vai sobrar somente a variável I. Isto aqui é justamente o que? O potencial sentido por QJ. Bem tranquilo, né? Então vai ficar assim, ó. Então meu U vai ficar meio da soma em I de QI VI. Ora, se eu pensar agora que esta carga QI é um diferencial de cargas, né, um diferencial de carga, eu posso dizer então que haverá uma contribuição da energia, que será um dU, né? Então vamos colocar aqui, né? Se este QI tende a um dQ, né, um diferencial, consequentemente o meu U vai tender a um dU, uma contribuição pequena aí dessa energia. Então eu terei
Então, logo, nós teremos aqui que isso aqui é que o meu DU é meio, né, de dq vezes v, né? Ou seja, esta soma aqui se refere à soma de todos os pedacinhos de carga, né? Eu posso transformar isso no integral, né? Fazendo então a integração dos dois lados. Então a energia total U, integrando aqui, vai ser meio da integral de V dq. Tá? Eu posso entender isso aqui da seguinte forma, ó. Se eu tiver, então, um corpo, vamos colocar aqui esse corpo aqui, um corpo amarelo aqui, ó. E neste ponto aqui, ó, eu pegar um elemento de carga, dq. Se nesse ponto desse elemento de carga dq, ela sente um potencial V, tá? Então, a energia potencial dessa configuração é dada por esta integral, tá? É bem tranquilo. Então, acabamos de fazer o processo, né, de transformar essa expressão discreta nessa expressão contínua.